gente, tudo bem com vocês? Então, peraí que eu tô vendo aqui um ângulo legal pra vocês me verem. Pra me ver. Então, boa tarde. Eu sou a Cristine e esse é o Não Sai a Palavra. Eu fui desafiada pela Ellen e tô aqui. No começo eu achei meio coisa porque eu sou meio tímida. Não, é sério. Mas eu creio que Deus usa e quando Ele quer, eu creio que não foi por acaso. E quando Ele quer, Ele usa em todo momento, Ele capacita. Então vamos lá, eu aceitei o convite, o desafio, né? E tô aqui. Então, o que eu queria falar pra vocês hoje, gente, é sobre o descanso em Deus. Eu sei que é muito difícil, quando a gente passa por várias situações na nossa vida, a gente falar que a gente descansa em Deus. Falar é até meio fácil. Agora o difícil é agir, né? É fazer. Mas o que a gente tem que fazer não é só falar, mas sim agir, porque Deus quer ações. Deus quer ações. Então, como diz lá em Tiago, assim como o espírito, assim como o corpo sem o espírito é morto, assim a fé sem ações é morta. Então, a fé, se eu creio, tudo bem, tá ótimo, creio. Mas se eu não agir, não adianta em nada. Então a gente tem que agir. E é muito difícil. Eu tiro por mim mesmo, é muito difícil quando a gente passa por várias situações na nossa vida, tribulações, passa por alguns momentos de doenças, e a gente fala, Pai, eu descanso em Ti. Só que é isso que Deus quer que a gente faça. É aí, nos momentos mais difíceis, que Deus quer que a gente fale, Pai, descanso em Ti. Ele quer que a gente mostre, Pai, eu estou descansando em Ti. Ele quer que a gente faça isso. E que eu queria ler uma mensagem, uma palavra para vocês, e são uns versículozinhos, vou ser bem breve, e é o que diz em Hebreus 4:1. Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que Ele falou. Ele nos prometeu que a gente pode receber esse descanso. Não é uma coisa impossível. É uma coisa difícil, mas não é uma coisa impossível a gente descansar em Deus quando a gente está, tipo assim, passando por momentos difíceis. Nada é impossível para Deus. Aquele que crê, tudo é possível. Nada é impossível para Ele. Então a gente tem que crer, a gente tem que confiar. Ó, o que diz aqui? Deus nos deixou a promessa. Para a gente alcançar a promessa, a gente tem que crer. A gente tem que deixar Deus cumprir aquilo cumprir aquilo que Ele prometeu na nossa vida. A gente tem que crer para a gente alcançar a promessa. Porque sem fé, a gente não chega a lugar nenhum. Como que Abraão foi aceito por Deus? Ele creu em Deus, por isso Deus o aceitou. Sabe? Quando ele estava lá, Deus chegou e falou para ele, olha, a sua descendência vai ser muito maior do que as estrelas do céu, do que as areias do mar. E ele falou assim, pô, tá. Aí Deus chegou e falou assim, entrega o seu filho Isaac em sacrifício a mim. Abraão, e ele era o único filho, a descendência, e Deus disse, a descendência ia sair de Isaac. O único filho. Como é que ele ia ter essa descendência se ele sacrificaria o seu único filho? Não importa. Ele creu no poder de Deus, ele creu que Deus poderia livrá-lo, ele creu que Deus poderia, com o seu infinito poder, livrar o seu filho da morte, ressuscitá-lo. Sabe? E ele creu, e ele foi. E foi uma provação que ele passou. Deus foi, e quando ele ia sacrificar, Deus falou, não, mandou um anjo e, entendeu? Não foi. Foi só para provar a fé dele. Ele foi aceito por Deus porque ele creu no poder de Deus. Então, a gente tem que crer. E crer que a gente pode receber esse descanso. A gente tem que crer na promessa. Porque Deus falou, Ele vai cumprir. Mas a gente tem que crer. Então, vamos crer mais. Sabe? Vamos crer no descanso de Deus. Vamos nos deixar descansar. E também uma que diz, em Hebreus 4 também, 6 agora, que diz assim, aqueles que foram os primeiros a ouvir a boa notícia não tiveram fé, e por isso não receberam esse descanso.
Portanto, há outros que vão recebê-lo. A prova disso é que Deus marca outro dia, chamado hoje. Eles não receberam porque eles não tiveram fé. É isso que Deus quer. A base é a fé. Você tem que crer no poder de Deus. É hoje. Hoje é o dia de ter fé. Hoje é o dia de você receber esse descanso. Hoje é o dia de você obedecer a voz de Deus. Quando você escutar Deus falando com você, não importa o que Deus peça para você fazer. Hoje é o dia de você ter fé, que Deus pode fazer muito mais na sua vida. E hoje é o dia de você descansar. Não importa o que você esteja passando. Creia no poder de Deus. Creia, cara, que Deus é muito mais do que a gente possa imaginar. A gente tenta imaginar o tamanho de Deus, mas a gente não consegue, porque Deus é muito maior do que tudo isso, do que tudo que a gente possa imaginar. Creia e confia e descansa em Deus. Eu sei que é difícil demais falar. E difícil ainda mais agir, mostrar. Mas creia e peça direção, peça sabedoria pro Pai. E fala, Pai, tá muito difícil, mas eu quero descansar. E Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar, sabe, discernimento. Ele vai te ajudar. Se prostre aos pés do Pai, sabe? Se humilhe aos pés de Deus. Seja prostrado, sabe? Deixa Ele tomar a direção de tudo. Deixa Ele, confia nele, sabe? E pra encerrar não. Tem mais umzinho que eu quero ler. Mas aí eu volto para Hebreus 4:3, que diz assim: portanto nós, os que cremos, recebemos o descanso prometido por Deus. Você vai receber o descanso crendo em Deus. Então é isso, creia em Deus, que você vai receber o descanso necessário. O descanso que a paz que excede todo entendimento, que por mais que caia o mundo, você vai estar lá assim, pô, tô confiando em Deus. E não existe nada melhor do que você sentir aquela paz de Deus dentro de você. Sabe, aquela mansidão, aquela calma, de as pessoas olharem pra você e falarem assim, caraca, você passa muita calma, você é muito calma, você é muito tranquila, você tem paz. É muito bom você saber, você transmitir essa paz do Senhor para as pessoas. Então peça para Deus, peça fé para Ele cada vez mais e mais, e você possa descansar nele, sabe? E o último, agora sim que eu queria ler, é que diz: assim ainda fica para o povo de Deus um descanso, como o descanso de Deus no 7º dia. Porque quem receber o descanso que Deus prometeu, vai descansar de todos os seus trabalhos, assim como Deus descansou dos trabalhos dele. É a promessa de Deus. Ele está prometendo. Fica o descanso, como se ele estivesse falando para você, filha, filho, dá o descanso aqui. Nas minhas mãos está o descanso. Peça, se prostre aos meus pés, creia e deixa eu cumprir a promessa. Deixa eu cumprir essa promessa de te dar o descanso. Confie em Deus, não importa o que aconteça com você. Confia que Deus é muito mais daquilo que pensamos. Ele nos ama muito mais do que podemos imaginar. Sabe? Que Deus possa estar abençoando a todos vocês. Que Deus possa estar direcionando a todos vocês, a todos nós. Que a gente possa estar junto e unido. É difícil demais, mas Ele vai nos dar forças. Porque em tudo somos mais que vencedores. Então é isso, gente. É isso. É o que eu queria falar. Eu creio que Deus me dirigiu. E que Deus possa dirigir sempre a vontade dEle. E que seja feita a vontade dEle na nossa vida. Que a gente não se preocupe, que a gente possa só confiar e descansar. Então, agora chegou a minha vez. A Ellen me desafiou, né? Bonitinha ela. Agora eu vou desafiar quem? Quem eu vou desafiar? Eu vou desafiar a Ana Paula, o Luan Cardoso e o Felipe Moura. São esses meus 3 amigos que eu quero desafiar. E que Deus possa estar dirigindo vocês, pessoal. E que seja tudo sempre para a honra e glória dele. E vamos lá, né? Vamos seguir anunciando o Evangelho de Cristo. É isso que eu queria falar pra vocês, pessoal. E, bom, tamo junto na caminhada sempre. Beijo!